estamos começando agora um programa diferente de tudo que você já viu. Vamos mostrar como as novas tecnologias e a inteligência artificial estão presentes na rotina das pessoas e como elas estão nos ajudando a ter uma vida melhor. E o meu companheiro hoje é o Theo, um apresentador feito por IA. Olha que legal, gente! E aí, Theo, o que teremos hoje? Olá, Raquel! Olá a todos que nos assistem! É um prazer estar aqui com vocês, ter sido criado para isso. Hoje vamos ver as diversas formas como as novas tecnologias, como eu, melhoraram a vida de vocês, humanos. Bora lá contar essas histórias? Então chegou a hora! Vamos juntos, Raquel? Está no ar o programa especial Conectados. Entre as muitas áreas de atuação das novas tecnologias, a saúde merece destaque. O uso da inteligência artificial mudou e, para melhor, a forma como se lida com o paciente. E isso trouxe uma revolução, não é mesmo, Theo? É isso mesmo, Raquel. Essa evolução passa por melhores diagnósticos e tratamentos, mas também ajuda na prevenção. A jovem Camila Feitosa desenvolveu através da IA um sensor de radiação solar para prevenir o câncer de pele. O repórter Felipe Guedes tem mais detalhes. Aos 20 anos, a Haberlande foi diagnosticada com câncer de pele. Hoje, aos 60, ela relembra os hábitos nocivos que contribuíram para o aparecimento da doença. Eu pegava bastante sol na adolescência, então naquela época não se falava em protetor solar, né? Então eu pegava sol de 8 da manhã até as 4 da tarde, sem nenhum fator de proteção, né? Então isso já era de rotina eu estar pegando esse sol. Quando mais ou menos numa idade de 20 anos, apareceu uma lesão aqui a nível do meu ombro e foi retirado. Nessa época não foi feita a biópsia. Com uma questão de 1 ano, apareceu uma nova lesão na minha testa. Então, ela vinha, coçava, sangrava, desaparecia. Ela vinha, voltava e desaparecia, até que eu fui no dermatologista e foi tirado. E daí eu dei um vaso celular. Casos de câncer de pele, como o da Haberlande, são mais comuns do que se imagina. Este tipo de doença é considerada um tumor com mais registros no Brasil, representando pouco mais de 31% dos casos novos de câncer, além de uma estimativa de 185 mil casos por ano no país. O câncer de pele, ele se apresenta como um sinal, como uma pinta, que ela pode ser escurecida ou avermelhada. E geralmente ela apresenta um crescimento progressivo, ou você tinha um sinal e ele mudou de cor, ele só tinha uma cor e ele adquiriu mais de uma cor, ele cresceu, ele coça, ele sangra. Feridas na pele que não cicatrizam em até 30 dias também devem ser examinadas por um médico dermatologista. A partir do momento que você passa a ter conhecimento, como você se protege, como você trata, a gente consegue sim conviver normalmente com o CA de pele. Lógico, com todos os cuidados necessários. Protetor solar sempre, chapéu, todos esses cuidados necessários. E como o Brasil é um país tropical, fica até difícil não se expor ao sol com frequência. Mas o uso de tecnologias como a inteligência artificial pode ajudar principalmente de modo preventivo. A Camila é estudante do ensino médio e, apesar da pouca idade, desenvolveu um protótipo capaz de alertar sobre a exposição aos raios ultravioletas, que são os responsáveis pelo desenvolvimento de câncer de pele. O projeto é o SunSense, que é um dispositivo que mede a radiação ultravioleta e alerta as pessoas para se protegerem, ajudando na prevenção de diversas doenças de pele, inclusive o câncer. Eu pensei nessa ideia para participar de uma feira científica que eu estava querendo, mas aí eu estava querendo pensar em um problema e eu me vi inserida em um, que é normalmente sair de casa e esquecer de passar o protetor solar. Coisa que não só acontece comigo, mas com diversas pessoas, que a gente vê até um dado da Organização Mundial da Saúde.
Então a gente pensou, por que não criar um dispositivo que mede essa radiação e alerta as pessoas? O protótipo Sansense foi apresentado no ano passado na Feira Mineira de Iniciação Científica, onde ganhou o primeiro lugar. Já nesse ano foi apresentado também no mês de setembro, na Feira das Nações Dante Alighieri, que aconteceu no estado de São Paulo. Por conta do seu grande destaque, conseguiu uma credencial para ser apresentado também no Festival Internacional de Engenharia, Ciência e Tecnologia, que acontece na Tunísia em março do próximo ano. A gente tem uma grande acolhida, né? O projeto da Camila ele está sendo bem acolhido pela população, porque ele tem uma aplicação prática, né? Todos nós aqui, pelo menos 6 dias na semana, a gente sente o impacto de você morar numa região próxima do Equador, né, que tem muita radiação. Basta sair você para a rua 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, você já sente isso. Então as pessoas entendem que isso dali é uma ferramenta que pode ajudar a prevenir transtornos futuros, né, como é o caso de câncer de pele, se tiver muita exposição acumulada ao longo dos anos. E os planos da Camila não param por aí. Depois do primeiro protótipo, ela também está desenvolvendo outros 2 equipamentos com base no aperfeiçoamento da mesma inteligência artificial programada. Ano passado, a gente começou com o primeiro protótipo em uma caixa de acrílico, apenas medindo esse nível de radiação ultravioleta e alertando tanto de uma forma visual como sonora o nível de radiação. Só que aí a gente foi participando de outras feiras, aprimorando o projeto e a gente viu várias possibilidades. A gente adicionou um cálculo para usar o tempo de exposição seguro e a exposição acumulada, usando não só o índice de radiação ultravioleta, como o fator de proteção solar, o tipo de pele, o tempo de exposição, que aí com tudo isso vai dar um parâmetro mais individualizado para cada um. E a inteligência artificial também pode ajudar profissionais da área de saúde durante o diagnóstico ou mesmo na identificação de situações que podem comprometer o atendimento do paciente. O aplicativo Implant File, desenvolvido pelo Marcos e um sócio, já tem reconhecimento internacional e é fruto de uma demanda antiga do dentista. Ele surgiu a partir de uma dor que eu sentia na minha clínica diária, que era receber pacientes com implantes instalados por outros profissionais e que chegavam no meu consultório sem nenhum tipo de identificação. Quando isso acontece, o tratamento do paciente às vezes fica muito demorado ou às vezes inviabilizado, porque a gente não consegue todas as informações do implante para comprar os componentes necessários para concluir o tratamento do paciente. O uso da inteligência artificial no aplicativo dá praticidade na identificação dos implantes dentários. O aplicativo, você vai submeter uma imagem radiográfica, certo? Que você pode selecionar na sua galeria de fotos. E aí você redimensiona, envia a imagem e em menos de 10 segundos, 5 segundos, você já tem a resposta aqui. Qual é o tipo de implante, aqui no caso um hexágono interno, o fabricante mais provável, Medens, e as dimensões do implante, 5.6 por 14. De posse dessas informações, o profissional da implantodontia ele consegue adquirir o componente correto para esse implante. No Brasil, existem atualmente 80 hospitais que oferecem a modalidade. Cerca de 1.200 cirurgiões em mais de 14 especialidades médicas estão certificados para realizar cirurgias robóticas. Segundo dados da Associação Médica Brasileira, nos últimos 5 anos foram mais de 88 mil procedimentos utilizando esta tecnologia. Dentro da medicina, mais precisamente do setor cirúrgico, o uso da inteligência artificial tem sido uma grande aliada. O aperfeiçoamento de técnicas e o monitoramento do paciente tem sido um diferencial no avanço da cirurgia robótica. O urologista Aurus Dourado é um dos cirurgiões capacitados no país para realizar cirurgias robóticas, sendo uma referência no tratamento cirúrgico de câncer de rim e próstata.
Hoje nós temos em torno de 120, 130 plataformas robóticas no Brasil, em todas as regiões. Óbvio que a maioria dessas plataformas ainda se concentram no Sudeste, no eixo Rio-São Paulo. Mas o Nordeste hoje, quase todos os estados têm cirurgias robóticas, por exemplo, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, com várias plataformas. A telemedicina também tem avançado com o produto dessas novas tecnologias. A oferta desta modalidade de atendimento já é uma crescente no mercado do Piauí pela sua praticidade e baixo custo. Desde quando surgiu a pandemia, que a gente viveu um período bastante difícil, já existia, na verdade, mas a pandemia ela enfatizou, porque a gente não estava podendo sair de casa, então muitas consultas estavam sendo exatamente por telemedicina, por teleconsulta. A gente tem aí históricos de nações bem mais estruturadas do que outras, atendendo aquela outra nação, distâncias, né, que a gente não consegue mensurar talvez aqui, mas por telemedicina estava ajudando outras pessoas a se cuidar. Então, acredito que não é futuro, já é presente. O mercado e a sociedade já estão cada vez mais direcionados para a inteligência artificial e suas tecnologias. Um caminho que ainda está só começando, de um futuro promissor. No passado era fácil a gente prever os próximos 5 anos. Cada vez mais, com o número de dados, com o número de tecnologias que vem surgindo, é cada vez mais imprevisível o amanhã. Então, nos próximos 10 anos, o que nós temos que estar preparado é que a única certeza vai ser a mudança. E é uma mudança constante. O profissional do futuro tem que estar o tempo todo se atualizando e inserido dentro dessa perspectiva para poder acompanhar e oferecer o melhor para os pacientes. E ainda falando em saúde, a inteligência artificial também está se tornando uma ferramenta essencial nas academias. Ou seja, eu, como sou virtual, não preciso malhar, mas estou ajudando vocês a ficarem em forma. Sorte a sua que não precisa suar na academia, hein, Theo? Mas olha, a tecnologia está ajudando sim. Alguns profissionais já estão criando formas de melhorar o rendimento na atividade física e até mesmo desenvolver aplicativos que conseguem monitorar os batimentos cardíacos. Vamos conferir. A vida corrida da cidade são tantas coisas para dar conta que os cuidados com a mente e o corpo às vezes ficam de lado. Mas a tecnologia pode ajudar a entender limitações e adaptar a prática de atividade física de maneira individualizada e eficiente. Atletas de alto rendimento costumam ter acompanhamento mais rigoroso de especialistas, mas também o uso de equipamentos que monitoram o desempenho físico, que já são uma realidade. Pensando em trazer um diferencial para seus clientes, os frequentadores deste centro de treinamento na Zona Leste de Teresina, no Piauí, podem usufruir de uma tecnologia de ponta. Para se ter uma ideia de como funciona esse acompanhamento, quando o aluno chega aqui no centro de treinamento, ele tem acesso a esses equipamentos que servem para ser colocados um no braço e esse outro aqui, na região do tórax. Depois disso, de equipado, ele faz o seu cadastro com um e-mail aqui nessa tela e a partir de agora ele pode realizar suas atividades físicas dentro do centro de treinamento. Todas as informações desse aluno vão aparecer ali, naquele telão que fica bem no centro aqui do espaço. Ali é possível ter noção sobre batimentos cardíacos, inclusive também gastos calóricos. Todas essas informações são acompanhadas pelo gestor de performance. E ao final da aula, o aluno também pode ter acesso a todos esses dados no seu e-mail, aliando tecnologia à saúde. Essa metodologia ela já vem sendo criada há mais de 15 anos, né? É o método de performance saúde. Nós temos mais de 15 certificações internacionais, buscamos o que tinha de melhor no mundo em treinamento funcional moderno e também treinamento geral esportivo. E também a tecnologia ela vinha alinhada à performance e à saúde, né? Em todas as áreas hoje tem que ter a IA, que é a inteligência artificial, que eu posso dizer que é 90% inteligência da área e 10% a parte artificial. Então, são componentes, né, e capacidades que nós temos que ter para poder monitorar, para gerenciar, ter indicadores, e hoje nós utilizamos isso há mais de 10 anos.
Trabalhando há 10 anos com a gestão de desempenho físico de clientes no centro de treinamento, o Jonatas assume a importância da tecnologia na sua profissão. É bem comum, já virou até vários memes, né? As pessoas dizem que as pessoas vão para a academia para enrolar, que não conseguem entregar o seu máximo, estão só para conversar. Mas realmente, às vezes, tem muita gente que vai só para enrolar, mas às vezes aquilo já é o máximo dele e tu não consegue, se não tiver um aplicativo como esse, um sistema como esse, tu não consegue perceber e aferir e dar verdade nisso. Então, às vezes, eu não posso levar o meu cliente a um esforço máximo, porque eu vou estar prejudicando ele, se ele já não dormiu bem, se ele já vem do trabalho estressado, se ele já tem uma rotina muito cansativa. Então, eu não posso estar elevando ele a um nível de esforço muito máximo que eu vou estar só prejudicando ele. Então, a partir disso, a gente consegue estar aferindo realmente qual o nível de intensidade ele está treinando e ele não consegue mentir para a gente. A tecnologia, ela vem sendo um dos parâmetros, vem sendo o carro-chefe em todas as profissões, né, de melhoria, de parâmetros, de avaliação. Na nossa área não seria diferente. Então, ela vem sempre somando a gente está tendo todos esses dados para a gente consiga gerir esses dados e manipular e entregar o melhor resultado da melhor maneira para o cliente. Hoje a ciência mostra, né, que existe muita tecnologia sendo utilizada, mas pouca aplicabilidade prática. O que é isso? É pegar os dados e saber o que fazer com eles. Então a gente é especialista nisso e de forma individual aplicamos a melhoria em avaliação, em correções, em fortalecimento, em condicionamento, de acordo com a demanda e com a necessidade de cada indivíduo. Treinar com o auxílio da tecnologia foi um dos motivos que mais atraiu Marcos. Antenado com o avanço tecnológico, estar em um local onde é possível acompanhar em tempo real seu desempenho interno foi um diferencial. Acho que hoje em dia é fundamental. Você fazer um treino às cegas, eu acredito que não seja o ideal. Você tem que estar sempre monitorado, não só com um equipamento, mas também acredito através de um médico, um nutricionista. Acredito que toda uma equipe, né, tem que fazer o trabalho para que, no caso, aquele que está praticando, né, o exercício não tenha nenhum tipo de lesão, enfim. E esse monitoramento, não só cardíaco, né, que a gente vê ali o cardíaco, mas também de gasto calórico, isso é bom, para a gente acompanhar como é que está sendo o desenvolvimento da atividade física em si. Quem também gostou de como a tecnologia tem ajudado no treino foi a Samara. O mais importante aqui é esse treinamento que é individualizado e acompanhado, né? Os batimentos, a frequência, as calorias, você vê ali o que você está realmente acontecendo com o seu corpo. Eu acompanho e também sou acompanhada, né? Mas o melhoramento da inteligência artificial no centro de treinamento não para por aqui. No acompanhamento com a nutricionista, a tecnologia tem um papel fundamental para atingir as orientações passadas durante as avaliações. A tecnologia ela entra mais como uma ferramenta de adesão à dieta, principalmente ali em momentos em que o paciente tem que se virar um pouco sozinho, né? Então a inteligência artificial ela entra como um suporte. Essa ferramenta, ela basicamente é uma ferramenta nova da inteligência artificial, onde você consegue através de uma foto detectar mais ou menos a quantidade de calorias que tem naquela refeição. Então, por exemplo, se na refeição tem no prato uma porção de arroz, uma porção de proteína, uma quantidade de feijão ali. Então, através dessa foto, você consegue detectar mais ou menos a quantidade de calorias e macronutrientes que contém naquela refeição. Diante dessas práticas, é possível ver como a inteligência artificial é capaz de inovar e potencializar os resultados por quem busca uma melhor qualidade de vida. Às vezes as pessoas ficam um pouco receosas, a inteligência artificial vai substituir o profissional, só que não. Eu percebo que a inteligência artificial, a tecnologia, ela entra para facilitar a nossa vida como profissional e também facilitar a vida dos pacientes, porque otimiza muito tempo, deixa as coisas muito mais práticas e isso é muito importante. Eu acredito que a tecnologia só tem a agregar e evoluir futuramente. A inteligência artificial vem impactando diretamente na educação. Novas soluções para o ensino e aprendizagem estão sendo usadas em diversos contextos. Instituições de ensino e governos também estão usando a IA em sistema de gestão escolar e análise de dados.
No Piauí, as escolas municipais têm se tornado modelo na combinação tecnologia mais aprendizagem. Vamos conferir? É um admirável mundo novo, cheio de oportunidades e descobertas. A SEDUC está ajudando muito, o governo também está ajudando muito, né, a transformar a educação dentro do estado do Piauí. No estado do Piauí, hoje a gente trabalha com inteligência artificial, trabalha com robótica. Os alunos eles aproveitam para entender tanto a inteligência artificial como a robótica e o que isso aí pode somar na vida deles. Os alunos aprendem a montar, programar, criar peças como esse robô, movimento de 360 graus. O mesmo princípio de robôs aspiradores. É tanta novidade que o espaço é disputado nas escolas públicas estaduais. É uma sala assim que melhora muito o ensino por conta de ser muito interativo as aulas aqui. Puxa muito a atenção dos alunos. Não fica presa só à prática, só à teórica. Nós temos aqui a prática, nós temos como fazer várias coisas, diversas coisas, como estava tendo agora o carrinho, temos como fazer várias invenções, alguns projetos que podem facilitar no nosso cotidiano, até mesmo aqui na escola. Eu vejo como um local de melhor aprendizado, porque muitas vezes essa sala pode ser usada para melhorar o tipo de aprendizado que a gente tem com o avanço da tecnologia, a tela que nós temos, também as questões de máquinas 3D. Muitas vezes a gente pode usar essa sala para avançar o nosso conhecimento em determinadas matérias, ou até em todas, porque a gente pode muito bem só fazer um quiz de matemática, fazer um quiz de português e usar a gama de tecnologia que a gente tem para estudar, aprender mais. Uma impressora 3D transforma o projeto virtual em uma realidade em pouco tempo. Para muitos alunos, ter acesso a essas tecnologias era um sonho bem distante. Agora tudo está aqui, na palma da mão. Eu acho a sala de inovação uma coisa muito boa, porque vai ajudar no futuro. No meu futuro e no futuro dos outros alunos. Os alunos são incentivados a criar, a desenvolverem os próprios projetos. Conseguem apoio para tirarem os sonhos do papel e são muitos os talentos descobertos. Aqui nessa sala, essa sala de inovação, eles aprendem a inteligência artificial, aprendem também um pouco de robótica, inicialmente só a introdução da robótica, depois, é claro, eles vão aprender a lidar com as impressoras 3D, a montar carrinhos robôs também, e a ver o que é que a robótica pode ajudar no cotidiano dele, da vida deles, e modificar mais tarde, inclusive, a vida profissional de cada um. Hoje é indissociável a tecnologia do ensino, né? Hoje nós necessitamos de todos esses recursos tecnológicos para poder preparar nossos alunos para o futuro, né? Sem eles, a gente ficaria de mãos atadas, basicamente. Aqui eles vão aprender a manusear os diversos recursos que nós temos disponíveis para a questão de criação de conteúdo através da inteligência artificial, criação de vídeos, produção de textos, né? Nós temos aqui também treinamento de robótica, nós temos vários recursos que eles vão lançar a mão para poder até mesmo aprender para profissões no futuro. Além de toda a tecnologia, eles aprendem o inglês para entender esse universo criativo e transformador. O inglês hoje é vivenciado num processo de universalização. Então, o inglês ele funciona como um suporte de uma educação que a gente vai chamar de educação integral, onde a gente forma um aluno na sua individualidade e no seu coletivo. Dentro do nosso projeto, nós temos o English Central, que é onde o aluno vai trabalhar todas as habilidades, todas as competências. Em quê? Em ouvir, falar, ler e escrever. Nesse sentido, o inglês ele funciona aqui no SEDC Castelo Branco como esse suporte na inteligência artificial, na robótica, no empreendedorismo, no curso de desenvolvimento de sistemas. E como é que é isso na formação integral do aluno? Esse aluno passa a ter uma visão dele mesmo enquanto indivíduo e ele mesmo vai trabalhar na sua construção própria e na construção de uma sociedade melhor.
Do mundo real para o mundo virtual, os óculos de realidade aumentada trouxeram uma nova perspectiva para o processo de ensino-aprendizagem. Que tal aprender tudo sobre o corpo humano? Através desse programa, desse aplicativo, nós temos acesso ao esqueleto humano, né? Nós podemos ter acesso aqui tanto à estrutura masculina, que nós estamos vendo, como à estrutura feminina e notar as diferenças. Inclusive, nós podemos pegar estrutura por estrutura e ampliar para poder ter uma visualização melhor de cada parte do corpo humano. Nós podemos dissecar todo o esqueleto humano, né, todas as partes, inclusive ver por dentro como é todas as estruturas ósseas do corpo humano. Podemos pegar a questão dos dentes, todos os nossos dentes, ampliar essa imagem. Eu consigo ver a arcada dentária de um ser humano através do óculos de realidade virtual. Ver todos os detalhes, todas as protuberâncias ósseas, toda a parte da estrutura óssea mesmo. Já pensou em conhecer um coração por dentro? Com o uso da realidade aumentada, da realidade virtual, a gente pode ver as estruturas funcionando por dentro. Por exemplo, nós temos aqui o coração, né, um coração humano, que está em funcionamento, está batendo, e a gente pode entrar dentro dele, para ver o funcionamento das válvulas cardíacas. Eles aprendem com as novas tecnologias e são impulsionados para um futuro onde a inteligência artificial, os robôs, a realidade aumentada são mais concretos do que nunca. E olha só, Raquel, já que vocês humanos não estão dando conta sozinhos, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta poderosa para a preservação do meio ambiente. Já existem muitos projetos com esse objetivo pelo mundo. É verdade, Theo. Que bom que vocês estão ajudando. No Piauí foi desenvolvido um protótipo de inteligência artificial que já está sendo treinado para analisar os dados coletados de possíveis focos de incêndio em diferentes lugares. Vamos conferir detalhes na reportagem. Nas imagens de satélite, um planeta azul. Para monitorar essa imensidão de água, terra e vegetação, é preciso tecnologia. No mundo moderno, onde todas as informações cabem na palma da mão, quanto mais rápida e precisa for uma informação, melhor. Mas como as novas tecnologias podem ajudar na preservação ambiental? Como a inteligência artificial pode se tornar uma grande aliada na preservação do meio ambiente? Com a inteligência artificial, é possível compilar, analisar uma grande quantidade de dados ao mesmo tempo. A inteligência artificial pode apontar caminhos, ideias para resolver alguns dos maiores problemas mundiais, como as mudanças climáticas, o desmatamento e a poluição ambiental. Em época de aquecimento global, clima com grandes alterações, a previsão da meteorologia é uma questão de vida ou morte. Áreas com secas extremas ou com chuvas torrenciais se transformam em uma ameaça real. O uso da inteligência artificial em vários cenários. A análise detalhada dos dados dos satélites. Supercomputadores ajudam no trabalho da Defesa Civil no Piauí. A IA utiliza dados matemáticos, dados históricos, para possibilitar nós, da Defesa Civil do Estado do Piauí, a uma possibilidade, de danos e talvez riscos que acometam o nosso território piauiense. As equipes conseguem se atualizar mais rápido e em um cenário que pode provocar tragédias, agilizar o socorro para quem vive em áreas mais vulneráveis. A gente pode prever, em alguns momentos, em alguns cenários, possíveis chuvas, que venham a acontecer e que possam causar algum desastre dentro do território piauiense. No Corpo de Bombeiros, o tempo também é fundamental no processo de salvar vidas. De um lado, equipamentos modernos para o trabalho de combate às chamas e, do outro, o monitoramento diário também com o uso das imagens de satélites. O início dos focos de incêndio ou a extensão deles são monitorados com maior previsão. Tanto nós como outros corpos de bombeiros
temos um apoio muito significativo no que diz respeito às imagens de satélites, à utilização de drones, porque no combate em si as técnicas não evoluíram tanto ao longo dos anos, mas no conjunto de informações que nós recebemos isso é importantíssimo. Por quê? Porque as pessoas dizem, o incêndio está se comportando de tal maneira e nós, no Corpo de Bombeiros, aqui na nossa sala, nós sabemos a direção do vento, a área atingida, em que direção ele está se propagando, se existe alguma habitação próxima, ou seja, nós podemos aí, diante do fato de não existir bombeiros para atender em todos os lugares ao mesmo tempo, nós passamos a ter uma condição de classificarmos por prioridades, claro, levando em consideração a preservação do patrimônio e da vida e fazermos um atendimento mais adequado de uma maneira geral. Os bombeiros do Piauí também utilizam drones de última geração no processo de monitoramento das áreas. O drone é utilizado quando nós chegamos no local do incêndio e queremos ter uma informação de momento. A do satélite é renovada 2 vezes por dia e o drone nos oferece uma imagem daquele exato momento para entendermos por onde faremos o enfrentamento, por onde adentraremos naquela mata. Então, de uma maneira geral, são um conjunto de inovações que tem contribuído no combate aos incêndios. Na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a inteligência artificial também é uma grande ferramenta de previsibilidade. Ajuda, por exemplo, na análise dos cenários, as possibilidades de incêndios, algoritmos e modelos estatísticos para processar uma grande quantidade de dados. A gente, com o nosso secretário, ele teve a ideia de colocar essa inteligência artificial, de fazer esse software, para a gente poder ter mais assertividades ao fazer uma predição desse dado, antes que ele aconteça, de acordo com dados de tendência, tendências dessas informações. A gente consegue verificar o local que pode possivelmente ter uma possibilidade maior de queima. Aqui o governo desenvolveu um protótipo de inteligência artificial que já está sendo treinado para analisar os dados coletados de focos de incêndio. A tecnologia vai facilitar o acionamento das brigadas municipais e também do Corpo de Bombeiros. A gente pega esses dados, atualmente a gente está pegando dados do CESIPAN, que é um órgão federal que pega esses dados via satélite, utilizando os satélites que já estão em órbita. A gente pega essas informações em arquivo CSV, alimenta a nossa inteligência, a inteligência feita com Python, que é uma linguagem de programação, e a gente pega esses dados, verifica onde vai ter uma possibilidade maior de queima, de acordo com os dados de 20 anos atrás, ou seja, são dados bem específicos, bem elaborados, bem lapidados, e a gente acaba informando a diretoria de fiscalização para que ele entre em contato com essas brigadas e informe que tem uma pequena tendência de realmente ocorrer um incêndio naquele local. A sociedade moderna e países como o Brasil estão passando por muitas transformações. O envelhecimento populacional é um exemplo. Muitas vezes a relação entre idosos e tecnologia é associada a desafios e dificuldades. No entanto, essa percepção está começando a mudar. Exatamente, Rachel. A terceira idade está bem ligada nas novidades. Os idosos estão se adaptando e incorporando as tecnologias em suas rotinas diárias. Olha esse caso, a Cíntia criou um método para que os nossos velhinhos não caiam em golpes. Vamos conferir? Para ser moderno mesmo na internet de hoje tem que fazer até curso, mas o básico tudo eu resolvo por aqui. No centro da cidade de Teresina, no Piauí, encontramos o seu Domingos. Aos 62 anos, ele continua na ativa em seu trabalho e resolve muitas coisas do dia a dia com o celular.
utilizando diferentes aplicativos para atender alguma necessidade, como transações financeiras ou mesmo acessar as redes sociais. Todo dia, sempre preciso para receber Pix, utilizando nas contas, né? E também assistindo Kawaii, esses negócios assim, Facebook, eu uso assim, Facebook, Kawaii, é os aplicativos que eu tenho. O senhor costuma passar muito tempo na frente do celular ou não? Costumo, mas só que eu não exagero não, porque, por exemplo, chega um cliente, eu não posso, eu largo de mão e vou atender. Agora, quando eu estou num lugar que não estou fazendo nada, eu uso bastante. Mesmo já sendo um idoso, o seu Domingos utiliza ferramentas tecnológicas diariamente. Dificuldades até existem, mas é necessário aprender. Foi ligeiro, eu aprendi tudo e hoje eu tive dificuldade nos começos para negócio de transferência de Pix, aquele negócio, mas hoje, para mim, tá tudo fácil. Eu faço tudo sem precisar de ajuda. O senhor é desenrolado? Sou, graças a Deus. Na mesma praça onde encontramos o seu Domingos, conversamos também com o seu José Lourenço. Aposentado, com filhas já adultas, ele encontrou no celular uma ferramenta multiuso e depende do aparelho para muitas atividades. Utilizo muito, utilizo bastante. Eu interajo muito nas redes sociais, tudo. Faço minhas contas hoje, eu não vou mais para a loteria, não pago, eu não enfrento mais fila de banco, tudo eu pago através do celular. Meus boletos, talão de água, luz, tudo é do celular. Segundo especialistas, a internet pode ser benéfica para a população idosa, como, por exemplo, prevenir a depressão e o isolamento social. Além disso, é possível fazer compras, ler notícias, entrar em contato com uma família e amigos e, dessa forma, promover uma maior interação social. Associar pessoas idosas com o uso das tecnologias como a internet tem se tornado cada vez mais comum. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontou no último censo que o percentual de pessoas com 60 anos ou mais que utilizam a internet no país subiu de 24,7% em 2016 para 62,1% em 2022. Com o crescimento de acessos entre o público mais velho, aumentou também o número de tentativas de golpes virtuais contra esse público, que são considerados um tipo de violência patrimonial contra o idoso. Em 2024, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos já recebeu mais de 21 mil denúncias de violações deste tipo contra idosos. Isso é corriqueiro, né? O idoso, em teoria, ele tem um pouco trato tecnológico, né? Ter vivido num ambiente que ainda era presencial, o idoso ele é um alvo fácil desses criminosos cibernéticos. Por não ter um certo trato tecnológico, por não verificar se realmente aquela abordagem é uma abordagem fidedigna, ou acreditar, ter uma certa inocência daquilo que está vindo pelo meio cibernético. Nós temos vários casos aqui de idosos que vêm denunciar crimes de toda natureza, abordagem de toda natureza, desde perfis falsos em redes sociais, até abordagens telefônicas de agentes bancários se passando por agentes bancários criminosos. E nós recebemos esses idosos aqui, damos aquela primeira orientação, aquele atendimento e deflagramos a investigação. Não acreditar em tudo que vê na internet pode ajudar a muitos idosos a não se tornarem presas fáceis de criminosos. Outro passo importante é não ter vergonha de se comunicar sobre o que está passando. A nossa recomendação ela é sempre voltada para desconfiar de tudo. Desconfie de tudo. Não é porque aquela pessoa que ligou para você ou que mandou um link é uma pessoa que diz ser um agente bancário que realmente é. Então procure sempre um familiar de confiança, uma pessoa que está ali de confiança sua, participe as tratativas que você está fazendo no ambiente cibernético. Se for fazer algum Pix para alguém, comunique algum familiar, diga o que está acontecendo. Temos aqui situações de alguns idosos que relutam em trazer os familiares para essa situação por acharem que estão tendo a sua vida invadida. Mas a gente recomenda que escolha um familiar de confiança e se for fazer algum Pix ou se receber alguma abordagem de alguém que você não conhece,
Fale para esse familiar, comunique o que está acontecendo para você não se tornar mais uma vítima. Interessada em ajudar muitos idosos a desenvolverem uma intimidade maior com o mundo virtual, para que não sejam prejudicados, a Cíntia criou uma startup batizada de Hack Seniors, especializada em uma série de aprendizados sobre a internet e suas tecnologias para quem já está na terceira idade. O Senior Hackers é voltado especificamente para o letramento digital do público 50+, especificamente para o uso de smartphone. Então, dentro do escopo do nosso trabalho, entra tanto o uso de smartphone, então as bases do uso de smartphone, como você configurar, como você operar, muito sobre o uso também de WhatsApp e de redes sociais. Temos também alguns cursos já para a área aprofundando um pouco mais para a área, por exemplo, de uso e de identificação de inteligência artificial e do uso de inteligência artificial. E o core, digamos assim, do motivo da gente fazer o que a gente faz, que é a autoproteção digital, ou seja, prevenção a golpes e disseminação de fake news e como tudo isso está atrelado. A ideia do Hacker Seniors já teve reconhecimento nacional e até mesmo representou o Piauí em eventos internacionais. Olhando para trás, a Cíntia lembra que a relação com o avô foi sua mola propulsora. O projeto foi cofundado por eu e a minha mãe, então a ideia veio dela. A gente teve uma experiência com o meu avô no ano passado. Então, meu avô, ele faleceu no início do ano passado, mas assim, ele era aquela pessoa até o fim da sua vida extremamente lúcida. Assim, um homem inteligentíssimo, culto, mas infelizmente a gente percebia que ele era bastante suscetível e vítima de golpes e também dessa questão da disseminação de fake news. E aí levantou-se aquela pergunta: se uma pessoa que está dentro de um recorte tão privilegiado da sociedade, um homem que já era idoso, mas tinha diploma, que era médico e tudo, e ele estava dentro dessa camada de pessoas vulneráveis, de falta de acesso à informação, então como é que está o restante da população? E aí a gente foi estudar realmente sobre todo esse mercado que a gente abrange, tanto dentro do Piauí, quanto no restante do Brasil e agora também do mundo. Agora um exemplo na segurança. De acordo com os dados oficiais do governo federal, desde o início da pandemia, houve um aumento significativo no número de denúncias de violência contra mulheres. E daí em diante, infelizmente, a situação não melhorou. Diante do cenário, a Inteligência da Segurança criou, através de aplicativos, locais seguros para que as denúncias fossem feitas e acelerasse o processo de combate à violência doméstica. O Felipe Guedes traz mais detalhes. Sofria agressões psicológicas, sofria agressões físicas, porém eu era dependente emocionalmente dele. No mês de setembro, a jornalista Yara Ataíde protagonizou algumas imagens onde sofria violência doméstica. O agressor foi o próprio marido, com quem estava há cerca de 7 anos. Os vídeos foram divulgados nas redes sociais pela própria vítima como uma forma de pedir socorro e dar um basta. Eu postei, ele me agrediu na porta da minha casa. Logo então, com as imagens que todo mundo viu, né? Logo então, depois daquela agressão, eu dei o basta, fui para as redes sociais, me pronunciei. Na mesma hora surgiu várias pessoas. Porque eu acho que se não tivesse tomado a proporção que tomou, eu creio que ia passar despercebido. Vivenciar um contexto de violência dentro de um relacionamento deixa marcas para toda a vida. E para muitas mulheres, quebrar esse ciclo, que algumas vezes envolve também questões familiares, financeiras e psicológicas, pode parecer uma tarefa impossível. Muitas mulheres vão se podando, se limitando para ficarem muitas vezes em situações que não são agradáveis, que não são confortáveis, que não são saudáveis. O Anuário Brasileiro da Segurança Pública aponta que em 2024 cresceram todas as modalidades de violência contra a mulher, como, por exemplo, as agressões em decorrência da violência doméstica, que tiveram um salto de quase 10%.
e muitas vezes pode começar afetando a vítima aos poucos. Muitas mulheres dentro de um relacionamento abusivo, elas têm o psicológico abalado. Porque o abusador, ele mexe de uma forma tão brutal no psicológico dessa mulher que ela passa a não se enxergar sem ele, pensar que essa é a única forma de amar, que se ela não o aceitar, ninguém vai querê-la. Então ele fica manipulando essa mulher. O principal é incentivar essas mulheres a resgatar o amor próprio. O amor, porque quando a gente tem amor próprio, a gente consegue impor nossos limites. A gente vai se reconhecendo, a gente impõe nossos limites. E outra coisa, a gente aprende também a valorizar as outras mulheres e fortalecer elas. A solicitação de medidas protetivas para mulheres vítimas de violência vem sendo incorporada à Júlia, a inteligência artificial desenvolvida pelo Tribunal de Justiça do Piauí, que possui também uma série de tarefas programadas. O juiz recebe no seu celular a comunicação via WhatsApp de que uma determinada medida protetiva foi requerida no âmbito da sua jurisdição e ainda está pendente de apreciação. E mais importante agora é o Júlia Sentinela, que é um módulo da Júlia em que a vítima de violência doméstica pode requerer a medida protetiva também pelo WhatsApp. A Júlia possui hoje 7 módulos com diferentes funcionalidades, mas ela foi desenvolvida por um grupo pequeno de servidores dedicados aqui de dentro do Tribunal de Justiça do Piauí. Eles receberam essa demanda em fevereiro do ano passado e um mês depois conseguiram entregar o primeiro módulo, voltado para a detecção de critérios dentro do processo para que ele seja baixado e encerrado. Tudo isso era realizado anteriormente num prazo de 2 meses e agora é realizado em apenas um dia pela Júlia. A Júlia é o que a gente chama de agente inteligente, né? Ela atua em várias áreas, né? E a composição do nosso laboratório, por ser multidisciplinar, permite que nós percebamos problemas e áreas que nós devamos atacar, digamos assim, né? Então, inicialmente a Júlia surgiu como uma forma de automação de algumas rotinas importantes dentro do nosso sistema judicial eletrônico. A Júlia já foi capaz de notificar mais de 5.400 medidas protetivas, com um total de mais de 55 mil mensagens enviadas. E ela deve representar o futuro de atendimentos do Tribunal de Justiça do Piauí. Está sendo adotado também em todas as decisões judiciais hoje, tanto do primeiro quanto do segundo grau, em que logo após o conteúdo da decisão vem um QR Code lá com a imagem da Júlia, que a parte basta ler o QR Code e aquela decisão judicial ela é transformada para um texto de linguagem simples que qualquer pessoa vai ter condições de entender. As medidas protetivas concedidas com a ajuda da Júlia ajudam a manter muitas mulheres seguras, como uma forma de retirar o agressor do convívio e contato com a vítima. As medidas protetivas são mecanismos importantíssimos que vieram com a Lei Maria da Penha, né? São proteções que são disponibilizadas às mulheres a partir do seu requerimento. Por exemplo, a mulher ela pode, através da medida protetiva, ter o direito de não ter contato com o agressor. Esse agressor ele é proibido de ter contato físico ou virtual. No caso da Yara, as medidas protetivas ajudaram a recuperar uma paz que há muito tempo não conseguia estabelecer. E para além das medidas protetivas, é importante entender que a quebra do ciclo de um relacionamento abusivo e tóxico pode ser o primeiro passo para a retomada da própria vida. Eu passo essa mensagem de que não se calem, solicitem a medida, não tenham medo, vocês vão ter o suporte. A partir do momento que a gente se cala, a gente vai permanecer para sempre naquela situação.
áreas que vem sofrendo uma revolução tecnológica é a arquitetura. O uso da IA hoje passa por design, planejamento e construção de edifícios, entre outras coisas. A máquina aprende rápido e aí nós melhoramos os processos e resultados arquitetônicos. Vamos conhecer agora uma casa feita por arquitetos e que funciona através do uso de inteligência artificial. Casas inteligentes. A ideia parece inovadora, mas não é tão recente assim. Na dramaturgia, a tecnologia vai mudar totalmente as relações humanas, tendendo até para um apocalipse no futuro. Mas na prática, a adoção de novas tecnologias tem revolucionado o dia a dia de muitas pessoas, tornando muitos processos mais simples e trazendo conforto e praticidade. Estamos em Teresina, capital do Piauí, em um condomínio fechado longe do centro da cidade. O Hugo vive em uma casa que pode ser considerada uma das mais tecnológicas do estado. Um imóvel de 350 metros quadrados, cerca de 20 câmeras dão uma visão integral de todos os espaços da residência, tanto na parte interna como externa. Esse monitoramento é base para muitas funcionalidades integradas pela casa. Toda a parte de iluminação, som, climatização, segurança, tudo isso está integrado em um único cérebro que vai comandar tudo ao mesmo tempo. São comandos mais abrangentes, no caso, uma saída de casa, eu consigo desligar completamente a casa. Eu chego em casa, dependendo de quem chega, pela identificação facial, eu já tenho as cenas pré-programadas, as pessoas que gostam mais de um certo tipo de música, uma certa cena de iluminação. De acordo com quem chegar, a casa vai fazer isso automaticamente para o dono, para o morador que estiver aqui. A inteligência artificial é o cérebro por trás de uma nova era de casas inteligentes. Ela permite que as ferramentas não apenas realizem simples comandos, mas consigam identificar padrões. E dentro de uma variedade de recursos tecnológicos, uma coisa que chama bastante atenção aqui é a instalação dessa câmera, que fica bem no começo da residência. Ela é do tamanho de uma moeda de R$1. E apesar do tamanho, ela tem várias funcionalidades. Pode identificar objetos, animais, pessoas, tudo isso com um recurso de inteligência artificial em 360 graus. Nesse contexto, a automação residencial tem sido uma experiência única de transformação no dia a dia dentro de casa. A automação é fazer com que todos os equipamentos da sua casa conversem entre si e saibam em que estado que eles estão, ligados, desligados, nível de volume, nível de segurança, se uma porta está aberta, se uma porta está fechada. Principal ponto, comodidade. Segundo principal ponto, economia. Energia é uma coisa que a gente consegue economizar muito e otimizar muito numa casa automatizada. De acordo com especialistas, o uso de inteligência artificial traz uma série de vantagens para um imóvel, desde sustentabilidade, acessibilidade, segurança, organização e controle, comunicação eficaz, redução de erros, maior agilidade e eficiência. Tem se procurado bastante a casa tecnológica, o cliente tem feito essa automação. 5 anos atrás a gente já lançou um prédio tecnológico, então é uma busca e tem se mudado muito esse modelo de usar a casa, esse modelo de usar o apartamento, e é uma tendência. Tendência de mercado ou não, o futuro dos imóveis é absorver cada vez mais tecnologia, transformando muita coisa de ficção em realidade.
Namoros ou paqueras virtuais estão cada vez mais comuns hoje em dia, graças às redes sociais e os aplicativos de relacionamento. Sinceramente, acho que vamos até chegar ao ponto de um humano namorar um avatar. Falando nisso, você está bonita hoje, hein, Raquel? Menino, se comporta, viu? Olha, eu sou casada, mas bora devagar com esse papo de namorar avatar, viu? O que a gente vai mostrar agora é a história da Maria Clara, que conheceu seu namorado de forma virtual e se casaram recentemente. Vamos ver. A tecnologia revolucionou não apenas o trabalho e as descobertas científicas, mas também as relações sociais. Estar conectado pode ser muitas vezes uma oportunidade de ter acesso a novas experiências, novos lugares e, quem sabe, até novas pessoas e relacionamentos. Em 2021, o Anderson e a Maria Clara utilizavam um aplicativo de relacionamentos bem popular. A ideia era conhecer e conversar com alguém que tivesse os mesmos interesses e talvez sair das conversas virtuais para um encontro cara a cara, o que acabou acontecendo com eles. A internet é um facilitador, né, de caminhos para você conhecer pessoas que você normalmente não cruzaria, que não são do seu ambiente de trabalho, não é do seu ciclo de amizade. E assim, a internet com certeza te dá essa ferramenta para você conseguir conhecer pessoas interessantes e quem sabe até dar em casamento. Ela só frequentava esses lugares quando alguém chamava ela para ir para esses lugares. Por si só, acho que ela não ia sozinha frequentar esse lugar. Eu já ia normalmente, num bar de rock ou lugares assim. Ela sozinha, eu acho dificilmente que ela ia. E o ciclo de amizade dela também gostava de outros lugares. Então, possivelmente, a gente não ia se encontrar assim, cara a cara. Naturalmente, é. Dentro desse contexto comportamental, o uso de aplicativos ou de redes sociais, seja para o compartilhamento de experiências ou mesmo para a busca de relações afetivas, pode ter seu lado positivo, mas também negativo. Ciente de todos esses cuidados, a Maria Clara se considera uma pessoa aberta ao uso das redes sociais e aplicativos de relacionamentos e não teve dificuldades para investir em uma relação que tenha surgido assim, de um aplicativo. Eu tinha ali a minha lista de verificação das coisas que eu queria muito e das coisas que eu não queria de jeito nenhum. E assim, na conversa, no nosso primeiro encontro pessoalmente, né, eu só pude confirmar aquilo que eu já sabia nas conversas, que ele realmente preenchia o que eu estava buscando, que ele era uma pessoa interessante, que ele era uma pessoa que valia a pena investir, né? E assim eu segui, eu só tive a certeza do que eu já estava conversando na internet. O Anderson e a Maria Clara se conheceram pelo aplicativo no dia 16 de novembro e se encontraram pessoalmente cerca de 4 dias depois. A conversa fluiu tanto que 2 semanas seguintes eles começaram a namorar e não parou por aí. No ano seguinte, também oficializaram a relação com um pedido de noivado e em agosto de 2024 deram o próximo passo. Casaram. Esse ano a gente resolveu firmar a nossa relação, né, perante a Deus e aos homens. A gente casou e somos um casal fruto de um aplicativo de relacionamento que muita gente duvida, que muita gente estranha, que muita gente tem medo. Mas nós somos a prova que dá certo. Que dá certo se você souber procurar, se você souber buscar pessoas, se você souber o que você está procurando, dá certo sim. Eu não imaginava, tanto que os meus votos de casamento lá no início, acho que a primeira frase que eu coloquei é o lugar que a gente se encontrou, que é o aplicativo. Então, claro, é o destino de encontrar ela, mas teve esse facilitador. E a gente tem que sempre lembrar, eu fiz questão de colocar no discurso, o aplicativo, ele trouxe você até mim, então eu tenho que agradecer a tecnologia aí, porque hoje eu sou muito feliz com ela, hoje eu pude, já conseguimos nossa casa, já temos nosso casamento, que era sonhado por nós dois, e
Hoje em dia eu me sinto completo. E se para muitos a tecnologia tem suas limitações, é possível entender através da história entre a Maria Clara e o Anderson que a tecnologia, na verdade, pode ser o que faltava para juntar mais casais em busca da felicidade. Só tenho que dizer que agradeço demais e que amo ela e que quero passar o resto da vida com ela. Eu nunca imaginei ser tão feliz, ser tão amada, ser tão valorizada. E eu te respeito, te admiro muito e eu te amo muito pra sempre. Depois de tudo que nós já falamos aqui, fica muito claro que o mercado de trabalho também está se transformando graças às novas tecnologias. Com a digitalização crescente de toda a sociedade, as empresas precisam não só se manter competitivas, mas também se adaptar às novas necessidades e formas de consumo. E a gente está aqui para ajudar, para otimizar o trabalho de vocês. No Piauí, uma IA conhecida como Zinar foi desenvolvida para acelerar os atendimentos em empresas e facilitar a vida de pequenos e grandes empreendedores. Vamos conferir? As tecnologias digitais revolucionaram a vida humana, seja em áreas como a saúde, segurança pública ou mesmo ajudando o meio ambiente. O uso dessas ferramentas virtuais já é mais que uma tendência, é uma necessidade. No segundo ano da pandemia, a Lorena Pereira mudou totalmente a sua forma de se relacionar com o trabalho. Investiu sua dedicação em trabalhos home office. No pós-pandemia, eu conheci essa forma de trabalho. Eu saí da empresa que eu trabalhava presencial e fui trabalhar numa companhia que boa parte dela era no home office. E isso me trouxe muitos benefícios, Um deles é tempo de qualidade em casa. Então, eu pude passar mais tempo com a minha família, pude ficar mais com meu esposo. Eu tive filho e tudo o conjunto dessa forma de trabalho, horário flexível, home office, a tecnologia, tudo isso trouxe formas para que eu conseguisse trabalhar com o que eu gosto e estar presente, cuidando do meu filho, olhando, participando do crescimento dele. Hoje, totalmente habituada a uma rotina home office, a Lorena nem tem planos de voltar para o presencial e orienta que o conhecimento sobre ferramentas virtuais pode fazer a diferença para quem quer se inserir nesse mercado. Precisa se capacitar, óbvio, Não é só um equipamento. O equipamento tem aplicativos, então um bom Excel, um bom entendimento aí de redes sociais, de aplicativos de comunicação, de PowerPoint. Tudo isso agrega muito no seu perfil no momento de trabalhar. Só você e a máquina, Porque é basicamente isso, é você e a máquina e o mundo inteiro dentro dessa máquina, através da internet. Então, o mínimo de capacitação é necessário, senão você não consegue operar e trabalhar, entregar os seus resultados. Não pretendo voltar para o presencial, gosto muito do meu formato de trabalho. Pode ser que aconteça, mas eu não me vejo mais tendo que bater o ponto, estar presente lá de 8 às 18, e isso de forma alguma prejudicou, como eu falei, nas minhas entregas, na minha produtividade. E dentro das ferramentas virtuais, a inteligência artificial ganha destaque. Segundo uma pesquisa internacional da McKinsey, em 2024, 72% das empresas do mundo já adotaram alguma inteligência artificial, um avanço significativo comparado aos 55% em 2023. O uso da inteligência artificial pode revolucionar os processos dentro de uma empresa e tornar ela mais competitiva. E esse processo tem sido um pouco mais dificultoso aqui no Brasil, mas algumas empresas têm saído na frente, o que em poucos anos pode ser um diferencial para continuar no mercado. Esse posicionamento de mercado foi o que levou Gabriel Esteves e João Fernandes a se tornarem sócios de uma iniciativa que ajuda empresas na aplicação de IA dentro do seu dia a dia.
Esse desenvolvimento de ferramentas, ele vem acontecendo de acordo com a necessidade dos gestores e gerentes dos hotéis. Ele vai estudar e mapear quais são os pontos onde a inteligência artificial pode ser inserida e a gente cria processos automatizados facilitando o dia a dia dos gestores de hotéis. Além de desenvolver ferramentas com a ajuda de inteligência artificial, a ideia deles é também trazer uma aproximação maior dos funcionários com essa tecnologia. Ensinar essas equipes a identificar golpes, ensinar a nossa equipe de marketing a criar áudios, a criar VTs, a criar jingles, tudo com inteligência artificial, criar imagens, criar vídeos. Isso gera uma amplitude de conhecimento interno para nossas equipes muito elevada. Um grupo empresarial com rede hoteleira contratou a aplicação das ideias inovadoras do Gabriel e do João para otimizar as atividades diárias de cada setor. Decidimos por fortalecer o setor de inovação, carregando a IA como um dos braços, digamos assim, desse setor. A gente sabe que a inovação ela é uma realidade, a tecnologia inserida em todos os passos de um processo hoje, quase que 100%, posso dizer assim. O fator humano ele é presencialmente importante e necessário, porém somando forças, né, com essa tecnologia. A inteligência artificial pode ser utilizada em empresas para diversas finalidades, como analisar dados para ajudar na tomada de decisões, prever tendências e comportamentos dos consumidores, personalizar o atendimento, reduzir custos, melhorar a produtividade, prevenir fraudes, automatizar tarefas repetitivas, otimizar o atendimento, aumentar a segurança cibernética e também executar cálculos complexos para determinar rotas e prazos. Mas se engana quem acha que a inteligência artificial vai diminuir a quantidade de empregos ofertados pelo mercado. A IA ela não vai desempregar ninguém. O que eu acho que assim, o André que não sabe IA e o André que sabe IA, com certeza o André que usa ou que sabe IA vai ser melhor assimilado no mercado. Mas aí ela já está, pessoal, todos os dias na nossa vida. Vamos lá, quando você faz uma transação bancária, por exemplo, que ele verifica que aquele perfil seu de transação não é o normal, ela bloqueia. Então o IA está sendo usado para segurança. Se a gente imaginar os quase todos os aplicativos que a gente faz reconhecimento facial, também é um IA. Então ela já está. Agora, por que não usar isso em benefício do serviço público? Então isso tem alguns desses desafios que estão no plano brasileiro de IA. Nós estamos, que a gente fala de tropicalizando, trazendo isso para a realidade do Piauí, e o Piauí também vai ter o seu plano de desenvolvimento de IA. Estar preparado para o uso da inteligência artificial se torna agora mais que uma tendência de mercado. É uma necessidade para não ser engolido por ele. E vamos terminar esse programa falando de nós da TV Meio, sim. Eu já passei no RH e fui contratado, viu, Raquel? Vocês vão ter que me aturar por muito tempo. Ah, Theo, que fofo! E olha, seja bem-vindo. Ter você aqui já mostra o quanto nós estamos focados no futuro. O Grupo Meio já entendeu que as novas tecnologias chegaram para ficar e que elas vão nos aproximar ainda mais do público. Veja na matéria. O setor da comunicação mantém sua importância por ser um aspecto de desenvolvimento para vários outros campos da sociedade. E a implementação de tecnologias e novos recursos são para além de uma tendência, mas uma necessidade constante para atender demandas comunicacionais cada vez mais personalizadas e rápidas. Desde a década de 90, a TV Meio vem se posicionando no mercado da comunicação, apostando na produção de conteúdos sempre próximos da participação popular, com uma linguagem dinâmica e interativa. Para isso, a modernização tecnológica na sua estrutura também se faz presente. Ela pode ajudar em questão de organização de tudo, né? É necessário, até, por exemplo, para escrever coisas no Instagram, por exemplo. Ela pode ajudar com a gente, até cortes de podcast também pode nos ajudar, tanto no portal também, questão de comparação com outros portais, para a gente saber o que está fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo. Existe infinitas possibilidades de utilização de inteligência artificial. Basta só a gente, já estamos fazendo, a organização de como vai ser estruturado isso dentro do grupo. E isso, com certeza, está dentro da nossa cultura. A gente sempre foi uma empresa
em geral, sempre querendo inovar e sempre ser os primeiros a inovar. E a gente sempre está na frente disso e a gente com certeza vai utilizar isso. A TV Meio possui uma programação diversificada, que inclui telejornais com notícias locais, nacionais e internacionais, programas de entrevista e debate, valorização da cultura e eventos esportivos, além da cobertura de fatos políticos e outros programas de variedades. E para tudo isso continuar dando certo, a inclusão de uma rotina mais tecnológica também é uma realidade. O futuro já bateu na nossa porta, as novas tecnologias, as inteligências artificiais, elas já estão no nosso dia a dia. E eu não me refiro só à televisão, para tudo, do celular, que é na palma da nossa mão. Todas as telas que a gente divide a atenção no dia a dia já mostram essa presença dessas tecnologias. E não é diferente para o ramo da comunicação. Eu acho que os veículos de comunicação têm que atentar para isso. A TV Meio é vanguarda, como sempre é, já atentou para isso há muito tempo, já vem produzindo conteúdos, já entrelaçados com essas novas plataformas, com essas novas mídias. E a gente tem buscado utilizar cada vez mais o que a tecnologia oferece, tanto para facilitar a nossa interatividade com o público, tanto na construção de conteúdos, que eu acho que muita coisa ainda está sendo descoberta, muita coisa ainda vai ser desbravada nos próximos anos, e a gente quer estar antenado, a gente quer estar ligado, porque televisão é um veículo tradicional sim, mas não é porque você é tradicional que você não pode ser inovador, que você não pode ser moderno, e essa tenha sido a nossa premissa, tanto dos gestores como dos novos profissionais, essa meninada, essa garotada que chega todo dia aqui, já vem com esse chip na cabeça e a gente quer explorar no bom sentido essa inteligência deles voltados para a tecnologia para a gente levar um produto cada vez melhor para o telespectador. E por falar em jovens antenados na tecnologia, por aqui o uso de ferramentas com inteligência artificial acabam sendo um diferencial na rotina produtiva. Eu não uso ele diretamente para fazer textos ou coisas do tipo, eu uso mais para ter uma base para principalmente correção ortográfica e correção de texto. Exige uma responsabilidade quando você está utilizando aquele IA, você tem que saber usar e com certeza o texto tem que ter mais sobre você do que a IA em si. O texto não deve ser feito pela IA, mas sim corrigido ou então até mesmo alterado alguns detalhes para que ele fique melhor. Em setores mais técnicos, como a edição de imagens, já se tem vivenciado há pouco mais de um ano a implementação de ferramentas mais práticas a partir do uso de inteligência artificial. A inteligência artificial chegou para revolucionar o audiovisual, né? E a gente que trabalha com isso no dia a dia só ganhou com isso, acelerou muitos processos. Processo de recorte de imagens, geração de vídeos, takes inimagináveis da operação, hoje você pode gerar com um simples prompt na inteligência artificial. Então, quando a gente foi vendo no dia a dia a necessidade de utilizar essas ferramentas, só explodiu assim, o mundo de possibilidades, né, para esses usos da inteligência artificial. Além de facilitar e otimizar o tempo de edição, o uso de inteligência artificial tem sido uma nova demanda do Grupo Meio, como a criação de cenários virtuais, que deve atender à criação mais personalizada e enriquecer a programação da TV. Hoje, todo o processo que é feito necessita do comando para que ela funcione bem. Quanto mais explicado, mais desenvolvido pelo humano, ela trabalha melhor. Então, acho que a gente vai trabalhar em sintonia sim com ela, acho que substituir não. Agora não. Para 2025, o Grupo Meio investe ainda mais em tecnologia e inovação, com projetos inéditos para o público. E o nosso especial Conectados fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e viajado com a gente nessa aventura futurista. Theo, meu querido, foi uma honra ser a primeira apresentadora real a dividir a apresentação de um programa com um apresentador virtual. Espero te ver mais vezes por aqui, viu, Theo? A honra foi minha, viu? Meus algoritmos estão aqui a todo vapor, trabalhando porque eu quero aprender muito com você e com todos os apresentadores da TV Meio. Espero que tenham gostado do nosso programa. Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos! O futuro já chegou. Feliz Ano Novo, Raquel! Feliz 2025 a todos! Até o nosso próximo encontro!